Fala pessoal, meu nome é Delano e sejam bem-vindos para mais vídeo aqui do canal Sobre Mais Animes, o canal onde a gente fala sobre tudo do mundo dos animes. Pessoal, o vídeo de hoje é de primeiras impressões, mais um anime da temporada de inverno de 2019. Eu estou falando sobre The Promised Neverland. Bem pessoal, The Promised Neverland surgiu inicialmente como um mangá e ele foi publicado na revista Jump e ficou muito famoso lá no Japão pelo seu enredo mais cabeça, mais inteligente, e muitas vezes ele é comparado por ser parecido a Death Note. Bem, fazendo um resumo geral da série The Promised Neverland, vai se passar numa espécie de orfanato. E bem, as crianças do orfanato descobrem uma verdade, digamos assim, que até então ninguém sabia. E a partir disso, eles vão começar a traçar, digamos assim, um plano para tentar fugir daquele orfanato. Bem, só que essa questão deles traçarem esse plano faz com que eles comecem a se deparar com uma série de outras verdades e cada vez fica mais difícil para eles fugir daquele orfanato. Bom pessoal, falando a respeito do primeiro episódio de The Promised Neverland, eu gostei dele em muitos aspectos. Desde a animação, que não foi o ponto principal na minha opinião, a história em si, a direção que tá muito boa, trabalhando o enredo principal discretamente, usando de outros artifícios como as crianças e tal, e no fim dando aquela cena impactante, mano. Ficou muito boa a direção, gostei demais, principalmente o começo. Os personagens são muito bons. Apresentou aí 3 personagens que são principais, né? A protagonista, a Emma, uma personagem assim, bem amigável, bem família, digamos assim. O Norman, que ele é um cara assim bem observador e ele manja muito da brincadeira do pega-pega, então possa ser que mais pra frente ele possa ser muito bem usado, esse personagem. Um outro personagem que, na minha opinião, ele se tornou logo de cara o meu favorito, que é o Ray, que ele é um cara assim bem introvertido, bem na dele, mas ele é muito estrategista, sabe? E ele deve saber de muita coisa que ninguém sabe naquele orfanato. Tanto que é ele que fica dando as dicas para os outros 2 personagens, ele fica instigando os outros personagens. Então, nesse aspecto, o Ray tá me chamando bastante atenção, porque ele passa uma vibe mais misteriosa. O primeiro episódio, ele começa mostrando as crianças do orfanato pequena, né, os 3 protagonistas, e daí já cai naquela abordagem: será que a gente vai poder sair daquele orfanato? Será que a gente vai poder ser adotado? Daí é apresentado a característica de cada personagem. É muito interessante nessa parte, porque logo de cara a gente já vê quem é a Emma. A Emma, a menina família, tal. O Norman, o menino mais observador. O Ray, o menino mais estrategista da história. Então a gente já vê como é os personagens logo nas primeiras cenas do episódio. Daí a gente tem uma espécie de salto temporal, que daí já é mostrado como eles se encontram agora, né, mais velhos. É muito interessante ver a relação das crianças no orfanato, né? Os mais velhos cuidando dos mais novos, fazendo as tarefas do orfanato, sabe? A Mon, que é a cuidadora deles, que mais pra frente eu vou falar dela. A cuidadora deles, que sempre é uma mulher assim muito amigável. E o Connie, que é um personagem que ele foi mostrado no primeiro episódio e que ele é muito importante nesse primeiro episódio, por mais que ele só tenha aparecido nesse primeiro episódio, infelizmente. Ele é um personagem assim bem fofinho, muito inocente, ele passa essa vibe bem criancinha mesmo. Então esse aspecto de pegar a gente desprevenido, sabe, pegar a gente com o coração, o anime acertou nesse aspecto. Nisso é mostrado uma espécie de teste que essas crianças fazem todo santo dia, que tem uma espécie de nota que a mãe dele, no caso, né, a cuidadora faz. Tem uma espécie de ranking de notas, e é muito interessante porque tem uma cena que quando eles estão tomando café é mostrado uma espécie de código que eles têm tatuado no pescoço, e daí você já fica, cara, o que deve ser esse código? E durante os resultados, né, durante a divulgação dos resultados, o Connie fala: eu fui muito mal nessa prova. E é muito interessante porque, como assim? Por que tá mostrando essa cena, sabe? E durante o episódio a gente vê mais pra frente o porquê que foi mostrado isso. Bom, um outro aspecto muito massa é como eles interligaram a vibe inocente da vibe séria, onde um outro personagem chama o Norman pra uma disputa de pega-pega, e é muito massa, mano, ver a interação deles durante o dia, sabe? Eles brincando e tal. Uma parada assim, bem irmão mesmo. É muito lindo, sabe? É muito lindo. E como o Norman é bom no pega-pega, cara. Ele é muito bom. Mais pra frente pode ser usado o pega-pega. Eu já fiquei bem atento, porque no anime, no primeiro episódio no caso, ele tá sendo usado como uma brincadeira, mas o anime ele tem uma vibe mais séria, ele tem uma vibe mais madura. Ou seja, no momento mais de aflição, no momento mais de tensão, momento de vida ou morte, o pega-pega com certeza vai ser usado e vai ficar muito massa.
Bem, uma outra parte muito interessante dessa brincadeira do pega-pega é que o Norman, quando ele consegue capturar, digamos assim, a Emma, ele fala que ela é muito amigável. E ele fala isso num sentido muito de fraqueza, sabe? É muito no sentido de fraqueza. E isso me chamou bastante atenção. Então, me deu uma tremenda curiosidade, porque isso pode ser usado contra ela durante a história. E já tá me preocupando bastante, sabe? O Ray, como ele é aplicado na brincadeira do pega-pega, porque ele não brinca com as outras crianças, ele fica mais lendo os livros dele, observando o que cada criança tá fazendo. Pra ele, basicamente, é uma perda de tempo brincar de pega-pega, sendo que ele pode fazer outras coisas bem mais, como posso dizer, produtivas, digamos assim. E é bem interessante que ele faz uma série de estatísticas sobre os outros personagens. Então ele fala, cara, o Norman, ele é um cara mais observador. A Emma, ela é uma menina muito amigável. Então é muito interessante. Bom, durante toda essa brincadeira, eles acabam se deparando, o Norman no caso, acaba se deparando com uma espécie de cerca que a mãe, né, a cuidadora deles, fala o tempo todo que eles não podem ultrapassar de forma alguma. E é muito interessante porque de todo episódio, essa é a parte mais bonita. Por quê? Porque eles começam a discutir sobre sonhos, sobre o que eles poderiam fazer lá fora, se vão ser adotados, como são os pais biológicos deles. Então é uma parte assim bem inocente, bem profunda, mas muito tocante da história. Bom, aí a gente avança pra noite, daí a gente tem a adoção do Connie, que o Connie foi adotado por uma família. E é uma cena assim muito emocionante, sabe? Quase chorei nessa cena, porque a gente vê todas as criancinhas chorando, dando tchau ao Connie. Ah, viva bem sua vida e tal. Mano, é muito massa essa cena. Bom, e é até interessante que nessa parte que tem a virada, pra você ver como a narrativa ela é muito bem feita, sabe? Dando situações para que chegue num determinado ponto da história, que daí tem um plot twist, sabe? Que é a parte que o Connie, ele esquece o ursinho que ele sempre carrega. Daí o Ray, mano, o Ray, ele sempre instiga o pessoal, sabe? Ele sempre instiga os outros personagens. Ele chega pros outros dois personagens e fala assim, cara, ainda dá tempo de levar o ursinho. E daí eles saem correndo, tentando levar o ursinho. E quando eles chegam lá no portão, mano, quando eles chegam lá, eles se deparam com uma espécie de caminhão, bem preto, sabe, com uma espécie de coberta, um pessoal falando sobre determinada coisa, sobre carnes. É muito estranha essa parte da história. E daí, quando eles abrem a parte de trás do caminhão, eles se deparam com o Connie assassinado. Então a gente descobre que aquela numeração, tudo deles, eles são gado. É basicamente isso, eles são gado. É tipo isso, é uma espécie de teste que são feitos nas crianças e quem tira a menor nota é transformado em comida para esses monstros. E é muito interessante porque eles ficam desesperados, a trilha sonora começa a aparecer, que não tinha aparecido muito até então. Eles começam a ficar desesperados, a chorar. E no fim do primeiro episódio, ela fala, né, a Emma fala que vai tirar todo mundo de lá do orfanato e que ela vai traçar uma espécie de plano para desvendar todo esse mistério, toda essa história, e que eles vão sim sair desse orfanato. E é muito interessante, pessoal, que como a Emma é uma pessoa muito família, ela quer salvar todo mundo. A última cena do primeiro episódio é a Mom, né, a cuidadora deles, achando o urso que eles esqueceram lá no caminhão. E ela faz uma cara muito de psicopata, sabe? E eu terminei aquele episódio assustado, mano. É muito bom o primeiro episódio, eu recomendo demais The Promised Neverland, assistam. É um episódio assim que foi muito bom, a história tá muito boa. Assistam, assistam, assistam. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, pois a sua avaliação é muito importante. Se inscrever no canal, pois me ajuda demais. Ativar as notificações para estar recebendo os vídeos novos daqui do canal. E também não se esqueça de compartilhar os vídeos nas redes sociais. Bem, pessoal, eu vou indo nessa. Valeu, falou, tchau, tchau, até a próxima, fui. Bom, daí que entra na parte muito interessante da história. E aí, galera? Ô, pai. Desculpa. Eu não sabia.